O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. 3 pequenos comentários. 2 na primeira leitura e 1 do Evangelho. Estava observando esse texto de Paulo a Timóteo. Um texto dirigido, a carta dirigida a uma pessoa. Se essa carta fosse dirigida abertamente para todas as pessoas, hoje, Paulo seria chamado de intolerante. Porque olhem as palavras que ele diz para Timóteo. Eu não queria estar ouvindo essas palavras que Paulo está dirigindo para Timóteo. É, portanto, uma carta, vamos dizer assim, uma carta fechada dirigida a Timóteo. Mas imagine se isso aqui é dito, né, hoje em dia nas redes sociais. O que aconteceria? Olha, escutem só. É Paulo falando para Timóteo. Caríssimo, ele começa, caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Aí ele começa, quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, até aqui tudo bem. Ele está citando, quem discorda daquilo que Jesus falou. Agora começa, versículo 4. É um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões de discussões de palavras. Um obcecado pelo orgulho, um ignorante. Paulo está dizendo para Timóteo. Portanto, repito, é uma carta fechada dirigida a uma pessoa. Mas imagine se alguém copia isso aqui e posta nas redes sociais. Imediatamente vai ser chamado de intolerante. Porque hoje, em nome, entre aspas, de uma tolerância religiosa, não se pode mais ensinar, os valores do Evangelho. E quem se dispõe a ensinar, e mais ainda, quem se dispõe a viver os valores do Evangelho, sofrem consequências sérias de rejeições e de coisas parecidas. Mas Paulo está pedindo para Timóteo a fidelidade ao Evangelho de Jesus, dizendo que a doutrina de Jesus ensinada por Paulo a Timóteo é uma doutrina salutar. E que muito mais do que uma doutrina, Paulo ensinou Timóteo sobre o próprio Jesus. Paulo falou de Jesus para Timóteo. Como também falou de Timóteo para Jesus. Os dois lados. Falou de Jesus para Timóteo, e por isso Timóteo tornou-se um grande discípulo, e falou de Timóteo para Jesus, na sua oração. Então, nos dias em que nós vivemos, se nós queremos que a evangelização seja salutar e produza frutos
nós precisamos voltar a esta recomendação de Paulo para Timóteo. Isto é, nós precisamos apresentar Jesus. Não existe outra fórmula. Não existe outro caminho, não existe outro meio. Apresentar Jesus com tudo o que ele ensina, com tudo o que ele disse, sem meias palavras e sem fazer desconto, sem manipular o Evangelho, para fazer o Evangelho dizer aquilo que o Evangelho não está dizendo. Depois, um segundo momento, versículo 6, só para comentar alguma coisa, que o texto é riquíssimo e tem muitas catequeses que a gente pode tirar desse texto. Mas o versículo 6, sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada de um espírito de desprendimento. Isso é uma palavra doída, isso é uma palavra forte. Se a gente observar hoje, atentamente os meios de comunicação, as redes sociais, as televisões e etc., a gente vai ver com muita facilidade muita gente se aproveitando da piedade do povo, se aproveitando da fé do povo para lucrar, para ter dinheiro, para ficar rico. Ficando rico às custas da fé do povo. Infelizmente, a gente encontra isso nos meios de comunicação de monte. E a recomendação de Paulo para Timóteo é que nunca faça da piedade uma fonte de lucro. A piedade que é fonte de lucro e que se deve buscar é a piedade marcada, guiada, conduzida por um espírito de desprendimento. Então, é esse desprendimento que nós precisamos buscar e ser perseverantes nessa busca, como fez Paulo, como fez Timóteo, e como fizeram tantos outros. Mas por causa de Jesus, é Jesus o motivo da nossa busca, e é Jesus o motivo também da nossa perseverança. É por ele que nós buscamos a piedade, é por ele que nós buscamos fortalecer a nossa fé. Ele é a fonte da nossa fé, ele é o motivo pela qual nós acreditamos, ele é o motivo pela qual nós acreditamos em Deus. E ele é, portanto, também o motivo da nossa piedade. E é necessário que a gente se conscientize disso, buscar sempre mais as coisas de Deus, praticar a piedade, a justiça, como diz, o amor, a firmeza e a mansidão. Foge dessas coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizestes tua profissão, tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavras fortes, dirigidas a Timóteo, mas também dirigidas a nós. Porque nós também, por algum motivo, ou por incentivo de alguém, nos tornamos discípulos de Jesus. E se nos tornamos discípulos de Jesus, essas regras que Paulo estabelece para Timóteo, vale para nós também. Mas a gente precisa buscar o Senhor Jesus com perseverança. E não nos cansar de buscá-lo. E continuar buscando, mesmo depois de tê-lo encontrado. Este é o segredo para que a gente persevere até o fim. A segunda observação do Evangelho. Eu acho muito significativo que Jesus, e o evangelista faz questão de demonstrar, que Jesus sempre valorizava as mulheres. E valorizava de um jeito muito especial e muito profundo. Haja visto o texto que nós acabamos de ouvir. Se nós observarmos atentamente
as nossas realidades pastorais na igreja, a gente vai perceber ainda hoje um grande número, significativamente, massivamente, um grande número de mulheres que se doam, que se dedicam. Tem homens também, mas o número de homens é bem pouco, é bem menor comparado com o número de mulheres que se doam, que se desgastam, que fazem quase de tudo. Eu brinco, só não rezam missa porque não é permitido. Porque se fosse permitido, também teria mulher rezando missa. Porque o que tem de mulheres trabalhando na igreja é um negócio incrível. Desde a época de Jesus. E uma coisa impressionante, muitas delas servem discretamente. Estão fazendo 1001 coisas na igreja e muita gente da igreja, da comunidade, nem sabe o que essas pessoas fazem. Essas mulheres fazem discretamente. Não fazem por vanglória, não fazem por vaidade e não fazem para se aparecer, mas fazem com a certeza de que estão fazendo por causa de Jesus, que estão servindo a Jesus, e não importa o quê. Em todas as realidades pastorais da nossa igreja, se a gente for observar, a grande maioria de pessoas que frequentam e que atuam ativamente nas pastorais são mulheres. Infelizmente. Tristemente para nós homens. Porque nós estamos, de repente, perdendo tempo com outras coisas. Quanto que essas, como citado aqui no Evangelho, estão se ocupando com as coisas do reino de Deus, com as coisas de Jesus. E ainda tem outras pessoas que de repente não fazem, se dão o direito de criticar aquelas que fazem, aquelas que se dispuseram a servir e que estão servindo na igreja. Então, que a gente aprenda com Jesus, não só a valorizar o serviço das mulheres na igreja, na casa e em todos os ambientes, mas como também, como elas, sermos discípulos de Jesus, nos colocarmos a serviço para ajudar na construção do reino de Deus e ajudar Jesus a ser conhecido e amado. Que todos nós, olhando estes exemplos, nos coloquemos também à disposição de Jesus para segui-lo, para servi-lo e torná-lo conhecido e amado no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.